Olá, nós estamos no estudo de número 11 da série Creio e Sou Ensinado, que espelha o Sermão do Monte de Jesus. Nós vimos nos estudos anteriores como Jesus ensinou sobre o uso correto dos princípios cristãos através daquelas 6 antíteses, quando Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, lhes digo. Primeiro, Jesus ensinou a interpretação e o ensino correto. Segundo, Jesus ensinou sobre a questão da ira que vai gerar o homicídio. Terceiro, Jesus falou sobre a fidelidade e o adultério, a fidelidade no casamento, né? Em quarto lugar, Jesus está mostrando aqui a respeito dos juramentos e os votos legais. E em quinto lugar, ele falou sobre a ira e a vingança, não é? Como os fariseus acrescentaram aquilo que não estava no texto de Moisés, não é? Devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas não desejar a vingança. A vingança não está no texto bíblico lá de Êxodo, né? E em último lugar, em sexto lugar, nós falamos sobre o desafio do amor, amar como Deus ama e amar indistintamente, seja amigo, inimigo, amar o próximo, aquela pessoa que está diante de nós. Esse é um grande desafio. A nossa carne, ela tende exatamente para a lei do talião, a lei do revide, né? Olho por olho, mão por mão, pé por pé. E Deus nos chama a amar as pessoas, não do nosso jeito, ou porque gostamos, ou porque sentimos, mas amar porque Deus assim está colocando. Então assim nós vimos as 6 antíteses de Jesus, que ele falou muito bem, são pontos principais e cardeais na vida de um cristão, de um discípulo de Cristo. Hoje nós vamos tratar do texto de Mateus 6, de 1 a 4, iniciando um novo capítulo, e Jesus vai tratar essencialmente nesse texto sobre a generosidade. Jesus diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar a esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, eu encorajo a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para você ser avisado de futuras publicações. Jesus já havia ensinado que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são pessoas abençoadas ou bem-aventuradas. Jesus falou também que a justiça dos seus discípulos deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus, senão eles não ganhariam o reino dos céus. Jesus também está mostrando aqui neste texto, em Mateus 6:1, e ele diz: evitem praticar as obras de justiça diante dos outros. A razão é para que a glória não seja nossa, mas a glória seja de Deus. Veja um texto que nós já estudamos, Mateus 5:16, quando Jesus ele vai dizer: assim brilhe
a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Isso me lembra o texto de Paulo em 1 Coríntios 10, 31, quando Paulo diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que se deve evitar e esperar quando nós exercemos a generosidade? Primeiro, se deve evitar a hipocrisia, né? Jesus diz aqui: evitem praticar as obras de justiça diante dos outros. A palavra hipocrisia origina-se do antigo teatro grego e romano, né? Especialmente. E ela tem o significado de ser o que não somos. O hipócrita, ele vai usar máscaras para fazer as pessoas acreditarem aquilo que elas estão aparentando ser, não é? Mas na verdade não são. Em Mateus 23, Jesus se refere aos religiosos do seu tempo como hipócritas e ele os julgou: ai de vós, escribas e fariseus. A hipocrisia traz o juízo de Deus. E Jesus então diz aqui nesse texto: vocês não terão recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Assim, evite a hipocrisia. Segundo, evite o orgulho. Jesus diz aqui no verso 2, Mateus 6:2, quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas. Jesus não diz se você der esmola, mas pressupondo que os seus discípulos são generosos, ele diz quando, pois, você der esmola. Não é algo de uma possibilidade, mas é algo temporal. Quando você estiver agindo, exercendo misericórdia, agindo em favor do próximo, amando a outra pessoa. Veja que Hernandes tem uma palavra muito interessante, ele divide esse texto em duas partes. Há um estudo sobre justiça e outro sobre misericórdia. E quando ele fala sobre misericórdia, ele diz que uma espiritualidade que busca ser vista pelos homens com o propósito de ganhar a aprovação dos homens, em vez de revestir-se de humildade com o fim de agradar a Deus, é soberba, está na contramão da verdadeira espiritualidade. Então, evite o orgulho de ficar tocando trombetas e alardear o que você está fazendo, né? Jesus diz: não fique tocando trombeta e falando ali nas sinagogas, lá na igreja: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? É como fazem os hipócritas, não é? Então Jesus disse: isso não é de bom tom nós fazermos isso espiritualmente. Em terceiro lugar, Jesus disse que nós devemos usar discrição. Veja que ele começa com oração adversativa, ele diz: mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola, aquilo que você está doando, ela fique em secreto. Veja que os judeus tinham 3 principais obrigações religiosas que Jesus vai falar especialmente nesse texto daqui para frente. Ele vai falar sobre esmolas, que é o texto que nós estamos estudando. Depois ele vai falar aqui sobre oração e vai ensinar a oração dominical, que nós já estudamos, e ele vai então falar sobre o jejum. Entretanto, Jesus ensina que Deus não quer apenas a ação certa, que haja uma generosidade, mas ele, acima de tudo, ele quer saber como nós estamos fazendo esta ação, qual é a motivação do nosso coração. Por isso Jesus recomenda a discrição quando dermos alguma coisa em amor às pessoas. Não fiquemos alardeando aquilo que nós estamos fazendo. Podemos encorajar as pessoas
talvez naquilo que está sendo feito, com exemplo de alguém, mas jamais devemos usar isso para colocar a nossa glória, o nosso orgulho. Isso seria hipocrisia e Deus não enxerga, isso não é algo de bom tom diante de Deus. Em quarto lugar, nós devemos esperar a compensação divina. E o texto diz, é uma oração aditiva agora, veja que o texto Jesus está usando aí uma boa tradução, temos aqui no português sobre aquilo que Jesus está falando, e o seu Pai que vem em secreto, a última parte do verso 4 desse capítulo 6 de Mateus, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Veja que a compensação divina não deve ser um motivo pelo qual nós ajudamos alguém, mas nós ajudamos em alguém porque nós queremos amar o próximo e nós nos identificamos com o sofrimento e a situação daquela pessoa. Veja que a recompensa do Pai Celestial é consequência e não o fim pelo qual nós somos generosos ou procuramos ser generosos. Aquilo que fazemos em secreto receberá a recompensa do nosso Pai que nos vê em secreto. Então faça de coração e faça, portanto, a Cristo, como Paulo fala em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então seja generoso, procure ajudar as pessoas da forma que você tem, com o dom que você recebeu. Use o seu tempo, use o seu dom, use exatamente os recursos que Deus tem te dado, financeiros, use para ajudar as pessoas. Seja generoso nos dízimos, nas ofertas. Deus abençoe a sua casa, você, e Deus recompensará a sua vida por aquilo que você está fazendo. Use a generosidade como uma ferramenta para abençoar o próximo, para abençoar a obra do Senhor. Que Deus o ajude, a você e a sua casa. Amém.